Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, aqui para compartilhar conhecimentos com você. Correção das atividades referente à semana 3, terceiro ano do ensino médio, PET, volume 4 de 2021. Eu adoro matemática! Eu também gosto muito de matemática, Zé Joinha, principalmente porque o tema aqui é muito legal. Agora o tema é progressão aritmética, então vamos nessa. A primeira proposta é o seguinte: quantos meses depois do depósito inicial Bruninha poderá fazer o saque? Uma vez que deposita a mesma quantidade todos os meses, é uma PA, uma progressão aritmética crescente. E a fórmula para se trabalhar com progressão aritmética, a fórmula do termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Nesse caso, o A1 é o primeiro termo, o primeiro investimento aí foi R$500, então o A1, R$500. O R, a razão de quanto em quanto está crescendo, de 80 em 80, certo? E o N é exatamente o que a gente procura, né? Aqui no caso, vou colocar uma interrogação. Então a N, o último termo, vai ter que ser R$1.000, né? A hora que ultrapassar R$1.000. Eu coloco igual, mas a hora que ultrapassar, né? Qualquer quantidade que ultrapassou aqui já está valendo. O A1 que é 500, N menos 1, que eu não sei quanto que é o N vezes 80. 500, porque joguei 500 para antes da igualdade, ele veio negativo, foi abatido no 1.000. É igual N vezes 80, 80N, menos 1 vezes 80, menos 80. Se eu jogar esse menos 80 para cá, ele vira mais 80. Então, 580 igual 80N. 80N igual 580, isolando o N aí, 580 por 80, simplifica. 58 dividido por 8, 7 vezes 8, 56. Para 58, sobrou 2, já está sobrando um pouquinho. Então, confirma assim que a solução são 7 meses. 7 vezes 80 já daria 560, e como a meta era 500, confirma sim que em 7 meses está tudo ok, ela pode fazer o curso de inglês. A questão número 2 diz o seguinte: em uma experiência de química, no instante t igual a 0 minuto, uma substância está a temperatura de 80 graus centígrados e diminui 5 graus por minuto. A temperatura está sendo medida a intervalos de 1 minuto. Em qual instante a temperatura será negativa pela primeira vez? Então aqui nós temos uma progressão aritmética também, porque está diminuindo de 5 em 5 graus. A fórmula nós já vimos que é essa aqui, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. E o A1, o instante 1, vai ser quanto? 75 graus, porque está diminuindo 5 graus por minuto. Quando tiver passado 1 minuto, já diminuiu 5 desses 80, ficou valendo 75. A razão é de quanto em quanto está diminuindo, de 5 em 5, então a razão é menos 5. E o N é o que eu procuro, né? Então vou pegar aqui e dizer 0. Por quê? Porque pergunta em qual instante a temperatura será negativa pela primeira vez. Se eu descobrir um instante que a temperatura é 0, passou qualquer tanto de tempo a mais, ela vai ser negativa, porque está descendo, que é igual a 0, vai ser igual a 1, que é 75, mais N menos 1 vezes a razão que é negativa, 0 igual a 75, N vezes 5 menos 5N, menos 1 vezes menos 5, mais 5. Juntando aí a 75 com esse 5 dá 80, e eu passo os 5N para o primeiro membro, ele vai positivo. N é igual a 80 dividido por 5, que é exatamente 16, porque 10 vezes 5, 50, 6 vezes 5, 30, 80, porque soma 30 com 50. Então N é 16. 16 a temperatura vai estar zerada, mas quer temperatura negativa, então vai precisar ser o quê? Em 16 minutos, zerou. A água vira gelo. Mas para ser negativa tem que passar mais um minutinho aí para esfriar um pouquinho mais, né? Ainda sair aquela fumacinha. Então vamos agora à correção da questão número 3. Em uma progressão aritmética de 30 termos, o segundo termo vale 16 e o sétimo termo vale 1. Aí tem algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual é o primeiro termo?
E antes de começar a falar disso, eu vou trazer aqui para você um exemplo. Sempre que eu pegar um termo, por exemplo, A6, ele vai ser igual a 1 mais 5 razões. Se eu quiser A10, vai ser igual a 1 mais 9 razões. Se eu quiser A1000, vai ter que ser A1 mais 999 razões. Vou até mostrar isso aqui numericamente para você. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, o A6, que é esse 12 aqui, precisa ser igual ao primeiro, mais 5 razões. A razão aqui é 2, porque está subindo de 2 em 2, né? Então, eu vou pegar aqui 12, que é o sexto termo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e ele vai ter que ser igual a 1, que é o primeiro, que é 2, mais 5 razões, 5 vezes 2. E veja que 12 é exatamente igual a 2 mais 10. Então, se vale para esse exemplo, vale também para esse. Como disse aqui que o segundo termo vale 16, então, segundo, eu pego A1 mais um raio e tem que dar 16. E diz que o sétimo termo vale 1. Sétimo, isso aqui é A6, eu peguei A1 mais 5R, o sétimo eu vou pegar A1 mais 6Rs e vai dar 1. Aqui eu posso voltar e resolver no sisteminha de equações do primeiro grau com duas variáveis lá do oitavo ano. Mas para isso eu vou ter que eliminar um desses aqui. Aí eu multiplico a primeira por menos 1 e torno reescrever. Ó, reescrevi essa aqui, vou reescrever a de cima trocando todos os sinais. Menos por mais, menos. Menos por mais, menos R, menos por mais, menos 16. Aí eu aplico o método da subtração ou adição. Esse anula esse, 6Rs tira um R, fica 5Rs, 1 menos 16, menos 15. 5 vezes quanto que dá menos 15? 5 vezes menos 3, então o R vale menos 3, porque olha, 5 vezes menos 3, menos 15. Então achei a razão? Eu posso voltar e responder a pergunta, qual é o primeiro termo? Eu volto em qualquer uma dessas equações, eu vou pegar essa aqui, ó, substituo o R por menos 3, então vai ficar A1, que é esse verdinho, menos 18, porque se o R vale menos 3, 6 vezes menos 3 dá menos 18. Jogando 18 aí para junto do 1, A1 é igual a 19. O primeiro termo é 19, achei o primeiro. A segunda pergunta é qual é o último termo? Disse aqui que a progressão tem 30 termos. 30 termos é A30, então vou dizer A30 é igual a 1 mais 29 R's. Como eu te disse, se fosse A1000, seria A1 mais 999 R. Sempre 1 a menos do que o valor de N. Então, A30 vai ser o A1. Que a gente já viu que vale 19, mais 29 R's. Como o R é menos 3, nós vamos fazer 19, que é o A1, mais 29 R's. 29 vezes menos 3. 3 vezes 9, 27, eu levo 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8, 87. Negativo, porque esse 3 é negativo. Que vai dar quanto? A 30 é igual a menos 87. Então, 19 menos 87, que é A1 menos 29R, vai dar quanto? Menos 68, certinho? O 30º termo é menos 68. A letra C pergunta o seguinte, quanto vale a soma de todos os termos? Então, a soma dos 30 termos, fórmula da soma dos N termos de uma PA é A1 mais AN, que multiplica N sobre 2. O A1 eu tenho que é 19, então S30 é igual a 19 mais o AN, que é o último termo que eu achei aqui, que é menos 68, vezes o N, que é 30 sobre 2. Somando aqui, nós vamos ter 19 tira 68, fica devendo 49, vezes 30 sobre 2. Veja que se eu tirasse 20, seria 48. Eu tirei 19, sobrou uma dívida de 49. E quanto que é 3 vezes 49? Pensa no seguinte, 3 vezes 50 dá 150. Você tira 3, 147. Você coloca esse zerinho aqui a mais, fica 1470. Veja que dá para fazer uma conta grande de uma forma bem simples. 3 vezes 50, 150. Como tem que tirar 3 aqui, 147. Coloca o zerinho, 1470. E é negativo, né? Sobre 2, a metade de 1470, 735. Então, assim, a soma de todos os termos vale menos 735.
A letra D pergunta o seguinte: a partir do primeiro termo, quantos termos é possível somar com resultado positivo? Então vou fazer um esqueminha aqui, olha, começando do primeiro que é o A1, 19, vai tirando 3, 16, 13, 10, 7, 4, 1, todos os positivos estão aqui. Somando tudo, 19 com 16, 35, 48, 58, 65, 69, 70, os positivos. Agora veja que vai passar lá para os negativos, porque a razão é negativa. Então, 1 menos 3 vai dar menos 2. E menos 5, e menos 8, e menos 11, e menos 14, e menos 17. Eu creio que aqui já equilibra. 2 com 5, 7, 8, 15, com 11, 26, 30, 40, 57 negativo. Veja que se eu pego 70 e tiro 57, ainda sobra 13 positivo. Só que o próximo termo aqui é quanto? É 20. Se eu pego esse menos 57 e tiro 20, fico devendo 97. Mas 70 não dá para tirar 97, então só vai ser positivo até nesse valor aqui, ó. E são quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Solução: 13 termos é possível a gente somar e dar um valor positivo. Daí para frente o valor já fica negativo. Até porque a soma de todos os termos é negativa, que tem que ter um sinalzinho de menos, né? A última questão dessa videoaula é uma questão bem simples e diz o seguinte: em uma progressão aritmética infinita, A10 é igual a 20. O que se pode concluir? Ora, se A10 é igual a 20, eu só posso concluir que a PA, a progressão aritmética, é constante. Ou seja, a razão é zero. Se você tem uma progressão de razão zero, você começa com 5, 5, 5, 5. Todos os termos que você pegar é 5. É esse caso. O A10 tem um valor, o A20 tem o mesmo valor. Se você pegar o A1000 tem o mesmo valor. Por quê? Porque a razão é zero e esse valor não aumenta nem diminui. Daria para a gente fazer aquele processozinho lá e provar que a razão é zero. Mas nem precisa. Se você sabe que o A10 é igual ao A20, é porque não aumentou nem diminuiu. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e espero poder contar com o seu joinha aí, com a sua inscrição no canal Matemática Simples e Prática. Sucesso! Nesses tempos desafiadores, precisamos nos reinventar. Investirmos sempre em nós mesmos, para quando o futuro chegar, então vem estudar.